Depois do destralhe, surge a dúvida. E agora? O que fazer? Já não há tralhas, nem pesos. Mas como agir para que não se retorne ao estado inicial de caos? Esta dúvida faz parte do processo e é importante ter conhecimento que não adianta fazer um belo destralhe sem saber claramente qual rumo será tomado logo após. Não é só o excesso de tralha que causa bagunça. A ausência de ordem proporciona igual sensação. E é por este motivo que algumas pessoas acabam desistindo do minimalismo e de ter uma vida mais simples. O destralhe é importantíssimo, pois cada vez que destralhamos, removemos as camadas até chegar num ponto confortável para ordenar, organizar e arrumar. Pois também não é possível ter controle real de uma vida sobrecarregada de coisas, de pessoas e sentimentos. Para ordenar, é preciso desintoxicar. A organização da casa, do planejamento de trabalho, férias e até mesmo de festas tornou-se algo popular, dando origem a muitos perfis que se reservam em auxiliar na busca de informações e ideias para este fim, como se pode facilmente constatar acessando as redes sociais. Embora as pessoas tenham aumentado seu interesse pela organização, poucos sabem ou quase ninguém consegue aplicar este conceito à sua vida como um todo. Deste modo, concentram suas forças numa área da vida apenas, onde conseguem ter controle com mais facilidade. Assim, vivem insatisfeitas, buscando preencher este vazio em coisas que o dinheiro pode comprar e se entregando aos prazeres da carne. Muitos têm vivido uma vida acelerada, onde não conseguem dar conta de todos os afazeres e muitas vezes deixam de fazer o que é essencial, uma vez que não dão a devida importância a cada item. Isso demonstra a falta de ordem no cotidiano e acontece inclusive com pessoas que já tomaram a decisão de mudar de vidas. É preciso ordenar as coisas de acordo com o seu grau de importância e necessidade. Conforme o dicionário Oxford, ordem significa relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização, estrutura. Ou seja, é necessário, além de decidir ter uma vida mais leve, mais do que somente destralhar, é fundamental estruturar. Na comunidade minimalista, fala-se bastante sobre viver intencionalmente. E a intenção surge no início de tudo, na ordenação, na formação da base, na criação da estrutura para conduzir a vida. Não há intencionalidade nas ações sem planejamento ou sem ter em mente uma ordem pré-estabelecida. Um exemplo muito interessante sobre isso é a criação de hábitos, utilizando a repetição, em forma de sequência de ações, de modo a educar o cérebro a começar a fazer as atividades sem muito esforço. Estabelecer uma ordem na vida é semelhante ao que as empresas fazem quando constroem suas identidades e propósitos. Sem estabelecer quais são as suas missões, visões e valores, fica impossível fazer um planejamento estratégico que produza resultados eficazes. De igual modo, se a pessoa não estabelece seu tripé, seu futuro torna-se incerto, causando muita preocupação e resultando, na maioria das vezes, em decisões precipitadas que geram arrependimento. No Antigo Testamento da Bíblia cristã, encontra-se no livro de Eclesiastes a seguinte frase: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E sim, há tempo para tudo.
Quando não é possível realizar todos os compromissos e os objetivos ficam cada vez mais difíceis de serem atingidos, tem-se dois motivos. Ou a pessoa está tentando abraçar o mundo sem reconhecer os limites que possui em si mesma, ou a sua vida se encontra totalmente desorganizada, onde as prioridades são confundidas. Muito se tem falado sobre quebrar os próprios limites, vencer crenças limitantes e superar a si mesmo. Porém, por mais que seja necessário reconhecer esses aspectos, é imprescindível entender que não se pode fazer tudo. Algumas pessoas terão facilidade com algo que outro não terá. E assim, segue a vida. As pessoas, mesmo possuindo semelhanças óbvias, são únicas e por isso existirão diferenças nas suas escolhas, gostos e atitudes, aspectos físicos. A ordem é a organização em variadas dimensões, cronológica, material e mental. Ela oferece equilíbrio na caminhada, de modo que não somente coisas e objetos se mantenham organizados, mas todas as áreas da vida, mantendo assim a noção de prioridades e guiando decisões, das mais simples até as mais complexas. Viver sob a direção da ordem facilita o controle da vida e aproveitá-la de modo muito mais satisfatório, comparado ao quando se vive de modo automático. Sem ordem, nada persiste. Quando todos os esforços estão seguindo para a mesma direção, existe um foco. Quando todos os esforços partem de um mesmo princípio, tem-se estabelecida uma ordem. É como instituir leis para si mesmo. Todas as opções em todas as áreas da vida estarão subordinadas a esse conjunto de leis. Muitas pessoas se sentem frustradas porque, mesmo depois de modificar diversas coisas em suas vidas, não conseguem manter a constância necessária para alcançar objetivos, realizar sonhos ou simplesmente viver mais tranquilamente sem os sustos que a vida acelerada ocasiona. A ordem possibilita verdadeira liberdade. Ao contrário do que muitos pensam, a liberdade não é fazer tudo o que vier à cabeça, como, por exemplo, se entregar aos impulsos sexuais ou às compras compulsivas, apenas porque deu vontade. Colocar ordem é também saber quais são os nossos limites. Ser livre é poder governar a si mesmo. Esta é uma forma de respeito consigo mesmo. Ter em mente a fronteira que divide o que deve e o que não deve ser feito. É importante aprender a se comprometer com o que tem condições de realizar e abraçar somente objetivos que se possuem as qualidades necessárias de se fazer. E, para além disso, saber em quais situações somos mais favoráveis à cólera, as que nos entristecem e aquelas que nos causam desmotivação. É impossível manter constância e o foco sem uma ordem pré-estabelecida. Não percam a segunda parte deste vídeo, onde falaremos os passos para como estabelecer a ordem em nossa vida. Espero vocês lá. Um forte abraço e fique com Deus.